Oi gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel the Starchieri e os retcons, um dos maiores inimigos de uma narrativa coerente e consistente em qualquer tipo de obra. Peraí, você não sabe o que é um retcon? Calma que aqui vai uma breve explicação. Retcon é nada mais nada menos do que uma ferramenta, entre aspas, narrativa onde fatos estabelecidos em obras anteriores de uma ficção são alterados, ignorados ou contraditos por novas informações em uma obra posterior. Ou seja, é tipo um furo de roteiro, só que um pouco mais grave. E em vários desenhos da cultura pop, sejam eles populares ou não, conhecidos ou desconhecidos, existem essas pequenas ervas daninhas estraga-prazeres chamadas retcons. E pois bem, no vídeo de hoje eu trago pra vocês 3 retcons em desenhos que eu assisto ou assistia e discutir a forma como eles impactaram as narrativas de suas obras. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então, para começar o vídeo já com o pezinho na porta, vamos falar do caso da origem da cicatriz do Scar apresentada na série derivada A Guarda do Leão. Aquela em que ele foi mordido e envenenado por uma cobra ao ser enganado por um leão estranho e oportunista. Algo que contradiz com outra versão dessa história, mais especificamente a versão do livro A Tale of Two Brothers, que diz que ele, na verdade, ganhou sua cicatriz graças a uma chifrada de um búfalo. E ok, que esse caso aqui não é exatamente um retcon, porque na real todo mundo sabe que a Disney, nem um pouco controversa às vezes, vive ignorando completamente tudo que foi estabelecido nos livros de O Rei Leão desde que lançou o segundo filme. Então, se for seguir essa lógica, praticamente tudo que veio depois de O Rei Leão 2 é retcon, né? Mas nesse caso aqui, da origem da cicatriz do Scar, não tem como negar que foi sim algo decidido de última hora sem considerar as contradições. E por mais que eu não acredite naquela ideia de que o Scar só ficou mal por causa do veneno, pra mim ele sempre foi meio pervertido das ideias em relação a ser rei, e a maior prova disso foi quando ele se deixou levar pela ideia de ser o rei por ser o mais forte, proposta pelo Leão Estranho. Claramente os roteiristas formularam essa nova origem da cicatriz do Scar e o veneno por trás dela pra dar um motivo pro Kion ter que ir embora das Terras do Reino durante os eventos do segundo filme. Porque como eu falei antes, eles ignoraram os livros, ou seja, eles descanonizaram o Koppa, o suposto primeiro filho do Simba, que aparece nesses livros. Se eu concordo ou discordo com essa atitude, aí já é outra história. Refutando aquela famosa teoria de que o Kion não aparece em O Rei Leão 2 porque ele teria ido atrás do irmão desaparecido. E eles precisavam dar uma explicação, por que o Kion não aparece no segundo filme? E acabou que eles entregaram essa belíssima explicação. E mesmo que eu também não curta lá muito a versão do livro de que, foi um búfalo aleatório que deu a cicatriz pro Scar, eu achei que ficou meio raso também. Pra mim teria sido melhor se a Disney tivesse canonizado aquela teoria de que foi o pai do Taka, o rei Arrad, que foi lá e deu uma patada de castigo no filho, dando a ele a sua cicatriz. Nada muda o fato da versão da série ter deixado bastante a desejar. E olha que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu falo tudo isso, eu critico tudo isso, e ao mesmo tempo, quem me conhece há mais tempo já sabe, sendo completamente apaixonada por A Guarda do Leão. A Guarda do Leão é o meu desenho favorito de infância. Eu tenho um carinho muito, muito grande por esse desenho. Eu exponho isso pra vocês o tempo todo e vou fazer isso até o fim. No coração da minha criança interior não tem espaço pra outro desenho, e eu tenho orgulho disso. E digo mais, a terceira temporada, que é quando acontece todo esse rolo que eu acabei de falar, é a melhor temporada de todas, na minha opinião. Tanto no roteiro, quanto na animação, quanto nos personagens, ela supera bastante as duas primeiras de longe. E o Kion, ele é o melhor personagem em questão de desenvolvimento pra mim, sabem? Eu gosto muito da evolução dele, do amadurecimento dele, da construção do personagem dele como um todo, ao longo da série, principalmente na terceira temporada. E eu até tenho um vídeo falando sobre isso com mais detalhes, que eu vou deixar aqui no card. Nesse quesito aí, os roteiristas estão de parabéns. Mas, mesmo depois de tudo que eu falei, não tem como negar o fato de que uma boa parte desses pontos positivos da série, mais da terceira temporada, são provenientes desse pseudo-retcon, entre aspas, da cicatriz. É bem triste, pois é. Mas vida que segue, né? Agora, vamos para o próximo desenho. O próximo desenho que sofreu um retcon mais para o final da série também se trata de My Little Pony: A Amizade é Mágica. Nossa, Angel, mas que retcon seria esse? A resposta é a Escola da Amizade como um todo, introduzida a partir da 8ª temporada. Ok, para início de conversa, eu, assim como outros fãs de MLP, fã entre aspas, porque na real a minha Pega Sister, digamos assim, hoje em dia tá bem mais apagada do que esteve há um tempo atrás. Não consigo engolir tanto
quanto as 2 últimas temporadas do desenho como um todo. E eis o porquê. A 8ª e 9ª temporada são bem problemáticas em questão de roteiro, na minha opinião, principalmente porque muitos, se não a maioria dos personagens, ficam totalmente descaracterizados nesse ponto da série, tanto no sentido de que eles regridem em muitos pontos dos seus desenvolvimentos, quanto no sentido de que muitos deles simplesmente mudam de personalidade de uma forma completamente brusca e sem sentido. Celestia. Mas eu acho que, de longe, o maior problema dessas temporadas é essa escola da amizade. Ok, vamos analisar isso aqui direito. Primeiro que, a ideia de criar uma escola de amizade vai totalmente contra tudo o que a série tem pregado até então. A própria Celestia fala no começo da série que a amizade não é algo que se ensine com livros, nem aulas, nem nada disso, para chegar no fim do desenho e ela falar: precisamos de uma escola da amizade. Oi? Que foi justamente durante a 8ª temporada que eu dropei a série na infância. E olha que eu confesso que eu nunca fui lá muito de acompanhar MLP de fato. Eu gostava, não vou negar isso de jeito nenhum, eu gostava de assistir na infância, mas não era um desenho que me deixava extremamente hypado, coisa do tipo, nossa, eu tô super mega hiper obcecada com isso, que nem em outros desenhos da mesma época, tipo A Guarda do Leão. Podem dizer o que quiserem de mim agora, a infância foi minha e não tem como mudar isso. Então, My Little Pony acabava servindo mais como um passatempo pra mim. Mas, de novo, eu gostava de assistir, eu me divertia e era bom pra passar o tempo. Mas quando chegou a 8ª temporada, aí não deu mais, eu larguei a série de mão. Porque, do nada, os caras praticamente tiraram as Main Six, as protagonistas do desenho, pra meras coadjuvantes, pra dar o posto de principais quase totalmente pros Young Six. E antes de mais nada, eu não tenho nada contra os Young Six como personagens em si, mas a forma como eles foram introduzidos na série e o jeito como os roteiristas tentaram enfiar eles goela abaixo da audiência foi algo que me afastou bastante da série na época. Tudo isso por causa do quê? Por causa da bendita escola da amizade. E o que mais me encabula quanto a isso é que a existência desse retcon da escola da amizade, fora os outros problemas da 8ª e 9ª temporada, só existem no desenho por causa de pura preguiça da Hasbro de arrumar roteiristas decentes pra escrever essas temporadas. Porque, pra quem não sabe, as 2 últimas temporadas de MLP foram escritas por roteiristas que, sem brincadeira, nunca haviam assistido o desenho. Tanto é que eles precisaram da bendita de uma lista de episódios pra assistirem pra entender os personagens. Que, cara, quando eu lembro desse fato, disso que a Hasbro fez, eu paro e penso, que produtora em sã consciência faz isso? E tipo, eu entendo que a Hasbro, por ser uma produtora de brinquedos, em muitos casos, ela tende a focar mais nas vendas dos produtos do que na produção da série. Mas cara, falando de MLP, A Amizade é Mágica, um dos desenhos mais consagrados da década de 2010 a 2020, elogiado justamente por se sobressair em relação a vários outros desenhos da mesma categoria, entre aspas, em termos de escrita, criado por uma mulher talentosíssima que já participou de muitos desenhos incríveis, era de ao menos esperar que eles tivessem mais carinho na escolha de roteiristas para essas temporadas. Mas não, eles pegaram uma galera que não sabia nada sobre o desenho ou sobre os personagens e botaram para fazer a última parcela do desenho. Tudo isso por preguiça. Tanto é que foi por causa disso e do fanservice insano, é claro, que MLP perdeu a popularidade e foi cancelado lá em 2019. Mais uma vez, triste. E agora vamos para o terceiro e último, mas não menos importante, retcon do vídeo. Ok, agora vamos falar de um retcon bem problemático. Porque, tipo, existem retcons em desenhos que às vezes dá pra relevar. Uns ficam estranhos, mas a gente ignora e pensa, o roteirista não prestou atenção, tudo bem, acontece. Outros a gente pensa, poderia ter sido melhor, mas que trazem algo interessante pra narrativa, que nem foi o caso da Guarda do Leão. Mas tem outros que não dá pra engolir. E os motivos deles existirem são piores ainda. É o caso que eu vou falar agora, que é o episódio Zombaria, da 5ª temporada de Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Tá bom, como é que eu posso começar falando desse episódio? Bom, pra resumir, esse episódio dá uma explicação, entre muitas aspas, dos problemas da Marinette em expressar seus sentimentos para o Adrien, que no caso tudo se trata de um trauma de antes da série começar, essa informação é bem importante, quando é revelado que ela tinha um crush no Kim, mas que depois que este foi manipulado pela Chloe pra dar uma pegadinha na Marinette, assustando ela com aranhas e fazendo ela cair da piscina, ela ficou profundamente traumatizada e decidiu
decidiu que nunca mais se apaixonaria por ninguém sem antes saber de tudo sobre o garoto em questão. Ela mesma diz isso no episódio. E ok, reassistindo o episódio, não dá pra dizer que é um ep ruim, ele tem pontos positivos, como a forma como retrataram o Adrian, o Divo sendo simplesmente o melhor namorado ever. Mas se você levar em consideração elementos mais antigos da série, vai dar pra perceber vários erros aqui. Primeiro, a Marinette não se sentir bem com o Kim por perto, como é mostrado no episódio, não faz muito sentido, considerando que em episódios mais antigos, ela se dava bem com o Kim. E no episódio Cupido Negro da primeira temporada, ela inclusive ajuda ele a se declarar pra garota que ele gostava. E tipo, eu não sou psicóloga nem nada disso, mas eu acho que se alguém me fizesse aquilo, ainda mais alguém que eu gostava, e me deixasse traumatizada daquele jeito, eu não sei vocês, mas eu não ia querer nem olhar na cara da pessoa nunca mais. E não ia querer nem ajudar ela, inclusive, numa coisa dessas, envolvendo namoro. Fora que a Marinette também já havia ido naquela piscina várias vezes antes dessa revelação, sem problema nenhum. Inclusive, no episódio Senhor Pombo 72 da quarta temporada, ela acaba justamente caindo na piscina. E como ela não teve nenhum tipo de gatilho? Então, esse fato da Marinette ter esses problemas psicológicos acaba ficando bastante contraditório com a série. Faria muito mais sentido se esse ep fizesse parte lá das primeiras temporadas, porque aí teria uma cronologia bem mais coesa. Então, acabou parecendo que essa história de trauma foi feita mais pra justificar o comportamento bizarro de stalker da Marinette do que abordar um tema sério de uma forma que tanto crianças quanto adultos consigam entender. Fora a caracterização da Chloe, que, cara, eu nem sei mais o que pensar dessa menina, mano, porque ela foi tão estragada ao longo da série que eu não consigo ter nem respeito nem repúdio por ela, mano. Ela virou um completo nada pra mim. Então, resumindo, o trauma da Marinette foi um retcon sim e ainda feito por manipulação narrativa pra justificar a maluquice dela pelo Adrian e pra apedrejar a Chloe como personagem. Pois é, né? Thomas sendo Thomas. E bom, meus gatinhos, então esse foi o meu vídeo falando sobre 3 dos maiores retcons em desenhos animados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me digam vocês, qual é a opinião de vocês sobre os casos que eu citei nesse vídeo? E vocês sabem sobre mais algum outro caso de retcon em alguma obra, seja desenho, filme, série, livro, qualquer coisa, que eu não falei no vídeo para que futuramente, quem sabe, eu faça uma parte 2? Deixem nos comentários para eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações, assim vocês não vão perder nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveitem também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos, eu vou ficando por aqui, até breve, um grande abraço e tchau, tchau!